Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião pública das quartas-feiras, rogando a Deus que nos ampare, que nos fortaleça, que possamos receber aquilo tudo que viemos buscar nesta noite, rogando o amparo da espiritualidade maior. E vamos, como fazemos sempre, vamos preparar melhor o nosso ambiente com a página de abertura. E hoje a Adriana que vai ler a página. Boa noite. Livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está fora de você. Não é um carro, uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. Unindo os nossos corações e os nossos pensamentos, elevemos os nossos pensamentos até o mais alto possível, para que encontremos as boas vibrações, as vibrações de paz, de luz e de amor, para nos fortalecerem nesta noite, para que venhamos a receber as bênçãos do alto, o amparo de Deus, o esclarecimento e o alívio para as nossas dores físicas ou espirituais. Que as vibrações benfazejas desta casa possam inundar nossos corações, fortalecendo a nossa fé e o nosso bom ânimo. Que Tu possas, Senhor, estar conosco. Que Tu possas, Senhor, estender as Suas mãos sobre a Dani, para que ela consiga transmitir tudo aquilo que estudou para a noite de hoje. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. A palavra à nossa irmã Dani. Boa noite. Boa noite. Então, a gente no domingo comemorou aqui no nosso país o Dia dos Pais, e foi criado em homenagem a São Joaquim, pai de Maria, que pela Igreja Católica, né, é o dia 16 de agosto. E aí, depois, para fazer os ajustes, né, porque normalmente domingo é que a gente consegue se congregar, né? E aí seguiu o padrão do Dia das Mães, só que em agosto, porque aí vem as questões também de comércio e tudo. Mas eu gosto dessas datas porque, independente, claro, das questões de comércio, elas servem para a gente refletir sobre aquilo. Então, chegou essa proposta para mim, para que a gente possa refletir hoje aqui sobre paternidade, família e o homem da nova era. E aí, eu pensei o seguinte: bom, a gente tem que falar sobre a atualidade, mas eu gosto de olhar para trás para ver como é que foi a evolução das coisas. Então eu fui lá para trás, mas lá para trás mesmo, lá para os primeiros hominídeos do nosso planeta, né?
que Emmanuel vai falar para a gente no livro A Caminho da Luz, o Edgar Armand no livro Os Exilados da Capela. Então a gente vai ver esses seres lá atrás. E a biologia, a paleontologia vão falar para a gente, olha, os primeiros hominídeos nasceram vieram, né, se desenvolveram há 7 milhões de anos atrás, os australopitecos, os primeiros bípedes. E depois vem a linhagem, né, dos Homo, e aí o Homo erectus, o Homo faber, e assim vai, de Neandertal. Isso mais ou menos há 2,5 milhões de anos atrás, até a gente chegar na nossa espécie Homo sapiens há cerca de 300 mil anos atrás. No entanto, mesmo com os capelinos aqui, além dos seres oriundos do planeta, né, nós oriundos do planeta, os autóctones, mesmo com os capelinos, a preocupação, se a gente olhar em termos de paternidade ou de constituição de família, não havia. Porque, mesmo mais desenvolvidos intelectualmente, os capelinos ainda traziam as suas defasagens morais. Então, consta, né, num livro apócrifo de Enoque, que eles diziam assim, bom, eles precisavam de corpos femininos para poderem reencarnar aqui no planeta, então eles diziam, vamos então encontrar as mulheres e procriar filhos. Era dessa maneira que eles encaravam. E assim foi acontecendo. Durante muito tempo, a preocupação era uma preocupação de cuidado com a prole, muito semelhante a qualquer outro animal, porque a gente também é animal, né? Então, muito semelhante a qualquer outro animal. Em que sentido? Aquela preservação da espécie. Então, eu cuido do filhote, eu cuido do ser que chega, do bebê. Por quê? Porque é o meu instinto de sobrevivência, de cuidar dele para que aquela espécie continue. Mas se a gente olhar isso em outros animais, agora analisando o primeiro aspecto, o tema da palestra, né, a paternidade em si, você não vai ver um monte de bichinho bonitinho, se você até olhar, não sei se você gosta, eu adoro. Então, a gente pode ver seres diferentes, né, dos macaquinhos, dos primatas, seres que não têm a menor preocupação e nem consciência ali mínima, né, de inteligência animal mínima, de entender que aquilo ali é uma cria. Quem já teve aqui aquário que tinha que separar os pais dos filhos, porque senão eles comiam os peixinhos, né? Então isso é muito comum em alguns grupos de animais que os pais, mães e pais nem se deem conta do que está acontecendo ali. Então eles só procriam mesmo. Mas a gente vai encontrar outros seres que são capazes de desenvolver esse cuidado. Então aqui eu trago, um desenho, né? Mas é para a gente entender, jacarés fazem isso. Então o macho, ok, o macho foi embora, não quer nem saber. Mas a fêmea cuida dos ovos, pelo menos para que esses ovos possam eclodir e essa espécie se manter. Então ela esconde, né? Tem todo ali um aparato. A gente vai ver que em outros grupos não primatas, os machos cuidam dos filhos. Eu trouxe aqui 4 exemplos. Lá em cima, a raposa vermelha. Então a gente fica sempre com aquela ideia, né, de que tem que ser próximo ao homem para ter uma ideia ali de paternidade, de família. Mas muitos desses animais, você vai ver os machos brincando com os filhos, ensinando como caçar, como delimitar o território. E isso é importante na criação desses filhotes. O Nemo, né, o peixe-paraço, quem aqui já não viu Procurando Nemo? E viu ali o quanto aquele pai tinha que cuidar lá dos filhotinhos na Nemo, né? É exatamente assim, né? Então, o cuidado desse pai com os filhos. O cavalo marinho, que é um exemplo mais bonito. Eu acho que todo mundo tem noção, né? Que a fêmea é que coloca os óvulos, ele tem uma espécie de bolsa na barriga, então a fêmea coloca os óvulos ali, aí tem toda a fecundação ali dentro, então ele fica assim, ele fica grávido, fica um monte de peixinho pequenininho, de cavalo marinho pequenininho ali dentro, e ele vai ficar assim por umas 2 semanas, né? E depois eles ganham o mundo. E quando a gente olha ali as aves, esse pinguim, que é o pinguim imperador, o macho,
gente, é quem vai manter a temperatura do ovo. E essa temperatura é conseguida como? Ele equilibra o ovo sobre os 2 pés. E aí ele tem essas dobras de pele com gordura, né, que deixam, a gente chamaria de pelanquinha, né? E aí ele bota essa pelanquinha sobre o ovo. Então ele fica mais ou menos 2 meses assim. Porque se o ovo cair, vai quebrar. Então ele não se alimenta, ele fica ali. E depois, quando o filhote nasce, eles dividem os cuidados de quem vai pegar alimento e tudo para que os filhos possam sobreviver. Então a gente vai observando, né, que existe é mais do que simplesmente um instinto quando a gente olha e parece mesmo que a gente está vendo um carinho. E se a gente puder observar, puder parar para pensar, a primeira coisa que eu comentei aqui é: os australopitecos eram bípedes. E quando nós somos bípedes, nós temos as mãos livres. E se temos as mãos livres, podemos carregar a nossa cria. A mãe pode amamentar olhando o seu filhote e ele olhando a sua mãe. E como isso vai ser importante para que o leite seja liberado? A gente sabe disso, os hormônios são liberados assim. Então, o que eu quero mostrar é que olhando essa escala animal, a gente traz ali muitas coisas que a gente deve aproveitar. É para isso. É para a gente também aprender com eles. Só que nós somos a última espécie de animais que se desenvolveu. Então, bom, a gente tem o que a mais, né? Tem algo a mais além de tudo isso que já é bom. Olhando os primatas não humanos, que são os mais próximos a nós, aí a gente viu ali o sagui, o macho carrega o filhinho vai aprendendo um monte de coisa. E aqui eu trouxe o gorila. Por que eu trouxe isso? Porque nesse aprendizado que eu comentei, a gente vê nesses grupos uma fase que é importantíssima para a gente, que é a fase da infância. Esses grupos também têm infância. E a infância faz com que a gente pense o seguinte: esse filhote ou esse filho demanda de mim muito mais cuidado. Sozinho eu não vou conseguir. Então, o que a gente vai ver nesses grupos é estrutura familiar e um termo que está muito em voga hoje em dia, rede de apoio. Olha como eles têm coisa para nos ensinar. Rede de apoio. Então, o pai não vai embora, o pai fica. Esse é o pai. O papai gorila é um grande companheiro dos seus filhos. E os seus filhos aprendem observando o seu pai. Olha como é que isso também a gente traz para a gente. Os filhos estão nos observando. Então, se a gente tem um algo mais, Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Os Três Reinos, na questão 604A, ele pergunta: a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim. Por isso que eu trouxe isso que eu trouxe hoje aqui. Eu acho que a gente tem muito a olhar de onde a gente veio em termos biológicos, né? Mas é claro que a gente tem que completar isso. Por quê? Porque a gente, aí ele vai dizer, mas os animais só têm inteligência da vida material. Então é essa inteligência que eu comentei, aprender como que eu vou explorar o ambiente, como que eu vou marcar o território, como que eu vou obter alimento, como que eu vou fazer a defesa do grupo. Isso é inteligência material. E a gente também tem ela. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, se o animal ele vai fazer uma caçada, ele não vai ter depois que colher qualquer aprendizado ou sofrer qualquer questão ali de remorso, porque ele matou um outro ser. É diferente. Então, nós vamos ter o livre-arbítrio para as nossas escolhas, o desenvolvimento dessa vida moral, porque a gente é criado simples e ignorante. E aí, conforme as nossas escolhas vão acontecendo, a gente vai se aproximando ou se distanciando de Deus. Então, a gente vai entendendo que aí parou naquele limite, né? Eles têm um limite, até onde eles podem ir. E a gente, enquanto individualidades, a gente vai precisar desenvolver essa vida moral sob outro aspecto.
Então, é por isso que, no nosso caso, a gente vai ter a reencarnação. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta na questão 132, e os espíritos nos dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, essa perfeição, que é a perfeição moral, a gente sabe, Kardec também comenta isso, um pouquinho mais adiante no livro, na Lei do Progresso, lá na questão 785, tem uma nota, e ele vai dizer: há duas espécies de progresso que, embora se apoiem mutuamente, não marcham lado a lado. Eu acabei de falar aqui o caso dos exilados da capela, né? O progresso intelectual e o progresso moral. Então, a gente precisa caminhar para isso. Mas olha que interessante. Para a gente caminhar para isso, a gente precisa reencarnar, né? Eu acabei de relembrar isso na questão. E como é que a gente reencarna? Bom, a gente precisa então de um corpo, porque a gente é espírito. A nossa essência é espiritual. Mas para a gente poder desenvolver a vida moral, esse que é o grande desafio, a gente tem que encarnar. A gente tem que estar na vida material para desenvolver essa espiritualidade, que é a nossa essência. E para isso, não tem jeito. Todos nós precisamos de um gameta feminino e de um gameta masculino. Então, todos aqueles animais e todos nós, né? Até hoje a gente não conseguiu, nem para a espécie humana você não tem outro jeito, tem que ser desse jeito. E aí é que vai vir a estrutura familiar. Então, além da gente abordar a questão da paternidade, a gente entender o que é essa estrutura familiar, mas olhando para trás também, para frente e para trás. Olha o que a Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Constelação Familiar, no capítulo 2. Ela começa esse capítulo 2 dizendo isso. A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas encarnações. Então, com a gente é diferente, por quê? Porque exatamente devido às escolhas que nós fizemos, nós muitas vezes fizemos mal às outras pessoas e com isso também fizemos mal a nós mesmos. Quando a gente deixa essa vida material, é que a gente, normalmente assim, né, a gente vai ter mais consciência daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer. Então a gente vai pedir a Deus, me dá uma outra oportunidade. E como é que vão ser essas oportunidades? Vão ser junto das pessoas que normalmente assim, né, que têm essas diferenças, para que essas diferenças possam ser diluídas com o tempo. Por isso que as nossas relações familiares são tão difíceis. Elas são difíceis porque elas exigem de nós esse vencer a nós mesmos. Elas exigem de nós o perdão. A gente precisa esquecer e perdoar. A gente precisa deixar de lado o ter razão. Vamos colocar todos os pingos nos is? Vamos esquecer isso, gente. Jesus não colocou os pingos nos is com ninguém. Por que a gente insiste que colocar o nosso orgulho à frente de tudo, o nosso egoísmo, essa razão, sabe, nesse sentido? Tá bom, na sua cabeça você sabe que você não errou? Mas e aí? Vai ficar puxando a corda para cá, o outro vai ficar puxando a corda para lá, e aí? E aí nós vamos ter pessoas infelizes. E a gente falou agora há pouco sobre o que é alegria, né? Então, a família é isso. O Divaldo dizia, né? Não existe família ideal, se você pensar nesse ponto. Mas a gente pode pensar, todas são as corretas. Todas são as que a gente precisa ter. Às vezes, dentro de muitas dificuldades. Ela continua. A família é o resultado do instinto gregário, que une todos os animais. Ela coloca aqui 3 grupos, dos que eu, inclusive, comentei. Aves, répteis e peixes. Em grupos que se auxiliam e se interdependem reciprocamente. Então, o fato da gente ter, por exemplo, a gente não é que nem o próprio filhotinho do jacaré, se vocês já viram saindo do ovo, sai do ovo e já vai para a vida. Ele não precisa aprender nada com ninguém.
Mas a gente não. A gente, primeiro, não vai sair andando. A gente precisa do leite materno. E a gente precisa daquele período todo para aprender como é que a gente vai ter que fazer. Por quê? Porque na evolução biológica, essa espécie, para ser mantida, nossa espécie, a espécie humana, ela só vai ser mantida se os indivíduos procriarem. E para procriarem, eles precisam chegar à idade adulta. E para chegar à idade adulta, adulta, nem que seja para procriação, eles precisam de quê? Eles precisam aprender como é que eles vão ter que fazer quando chegar na idade adulta. Então faz todo sentido quando a gente faz essas comparações, né? Então o ser humano atinge um estágio relevante de alta significação em face da conquista do raciocínio e da consciência. Então, de todos os seres, os únicos que têm consciência de que, então os animais são também inteligentes, mas os únicos seres que vão ter consciência de por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sou um ser filho de Deus, criação de Deus. É esse tipo de pensamento, né, que é o raciocínio, que nos permite ter essa consciência. Isso é exclusivo dos seres humanos. Então, isso faz a gente compreender o porquê estamos aqui e o que queremos. Faz toda a diferença. E isso faz parte desse nosso desenvolvimento da vida moral, associada, no nosso caso, também ao progresso intelectual, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai entendendo tudo isso também. Dessa forma, a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. Porque a gente tem isso dentro da gente. A gente só precisa que isso germine, né? Bom, então, acho que entendemos aí nessa evolução da paternidade, um pouco da família, comparando agora, com a evolução biológica. Analisando agora as questões mais de estrutura social, de estrutura cultural, essas tradições, eu faço aqui um breve apanhado para a gente chegar nos dias de hoje. Então, a gente começa com esse nome mesmo, família, ele vem do latim famulus, que é o escravo doméstico. Então, ali, a gente está falando, nessa época da Roma Antiga, a gente está falando de quê? De um grupo social onde havia um chefe, um homem, e esse chefe, em torno dele, pessoas com grau ou não de parentesco, inclusive os escravos domésticos, os servos e por aí vai. Bom, depois, com o direito romano, a gente passa a entender a família como um núcleo de pessoas que têm algum parentesco entre si. Na Idade Média, e você vê que esse papel, essa questão ali do homem como chefe, como centro, vai ser mantida praticamente desse jeito. Então, quando a gente chega na Idade Média, bom, a coisa ainda ficou, aí tomou um rumo melhor, só que não ainda. Olha só, se eu tenho essa propriedade e você tem essa, se a gente juntar as nossas famílias, olha como é que melhora. Então aí vem os casamentos arranjados, vem toda a preocupação se aquela mulher é virgem ou não. Por quê? Porque se eu estou mantendo um clã, uma dinastia, é importante dentro desse aspecto que tudo isso seja olhado. Então, inclusive países, né, a gente tem ali casamentos de príncipes, princesas, de locais diferentes. Então, são os casamentos arranjados e zero preocupação de progresso moral ou de criação de filho pensando em progresso moral. Os filhos, nesse caso, eram os herdeiros. É isso. Então, eu não estou pensando, né, como é que vai ser qualquer coisa além daquilo ali. É tudo material, eu só estou pensando nisso aqui, no que está aqui. E é isso que vai fazer a gente chegar, né, nos modelos patriarcais, que na verdade vai acontecendo ao longo de toda essa evolução aqui que eu estou olhando, mas eu digo, esses que muitos de nós aqui foram criados, foram educados. O pai como um chefe de família, né, o pai como um provedor daquela casa. E o que a gente via, né?
é bem esse aspecto aqui, ó, da família Doriana. Tá todo mundo bonitinho, todo mundo sorrindo na foto. Mas assim, como é que esse pai trata os filhos? Como é que esse pai trata a mulher? Como é que essa mulher é educada? Como é que vão ser essas crianças? Então, esse modelo, né, que é o modelo patriarcal, é o modelo que a gente tem feito tudo para desconstruir. Então, eu costumo dizer assim, as pessoas ficam falando que o mundo está um horror, que a gente abre lá as notícias e vai ver um monte de coisa horrível. A gente vê. Hoje mesmo eu estava comentando com o Nando que eu vi ontem uma reportagem que falava que fizeram uma pesquisa em 5 cidades do Brasil e que como é que era a violência contra a mulher em dias de jogos de futebol e que aumentava 35%. É isso. Esse é o mundo que a gente ainda vive. Mas esse é um mundo que se preocupa em olhar isso. Porque antes a gente não se preocupava com isso. Então a gente evoluiu sim. Por quê? Porque hoje a gente tem leis. A gente tem leis, a gente tem inclusive a denominação feminicídio. Hoje a gente tem a preocupação de fazer com que essas leis sejam efetivadas também. Então nós evoluímos e evoluímos muito. Então a gente está chegando, né, para desconstruir tudo isso que a gente via e nos aproximando daqueles grupos que eu comentei lá atrás. Por quê? Porque se os filhos precisam de um tempo para serem educados, eu preciso de pessoas várias e não uma mulher só. Pessoas várias numa rede de apoio para essa educação. E hoje a gente fala sobre isso. Hoje a gente não vai falar que aquele homem ajuda em casa. Pelo amor de Deus, ajuda. A gente entende hoje a importância, não é de um chefe de família, não é de uma dona de casa. O que uma casa precisa, o que um lar precisa, não é nem de chefe nem de dona, é de amor. Seja esse relacionamento, essa estrutura familiar, da maneira que for, porque hoje a gente vai considerar como família se uma pessoa sozinha resolve adotar alguém. Então olha que bonito, a gente extrapolou aqueles interesses que a gente via ali, que manchavam tudo aquilo que não devia manchar, uma estrutura familiar, uma união entre seres, não devia ser nunca baseada em interesses materiais. Não podia dar certo, né, gente? Então, eu trouxe aqui exemplo de como é que a gente vem desconstruindo isso. Essa é uma animação, não vou passar ela para vocês, mas eu já deixei aqui para vocês verem que ela fica disponível no YouTube e chama-se O Menino que Engoliu o Choro. Ela é baseada num livro dessa autora, Cris Paz, e é de 2025 essa animação. São 6 minutos, gente. Que coisa linda. Porque como é que era aquele menino criado por aquele modelo patriarcal? Se ele chegasse em casa e alguém falou uma coisa que ele não gostou, e ele chegasse chorando, o que ele ouvia? Homem não chora. Porque a gente precisa, quando a gente se debruça, eu penso assim, quando a gente se debruça sobre isso, a gente também precisa observar como é que nós educamos os nossos meninos. Como é que os nossos pais foram educados, nossos os avós do sexo masculino. Como é que foram educados? Homem não chora, homem tem que ser forte. Ele é o centro, naquele processo ainda, ele é o centro, ele é o chefe. Ele tem que ser perfeito. Só que o que ele vai vendo ao longo da vida dele? Que ele não é nada disso. Ele sente, ele é imperfeito, ele tem medo, ele tem dúvida, ele não é forte sempre. E o que ele fazia antes? Ele escondia. Então ele podia não gostar mais daquela mulher. Ele achava melhor ele trair e esconder de todo mundo. Olha só. E aí? Era mais importante um papel, né, superficial do que o conteúdo. Então essa animação, ela mostra isso. Que esse menino, o pai dele, quando vê ele chorando, fala isso para ele. E aí ele vai engolindo aquilo. Até que chega um dia que ele aprende a deixar. E aí
E aí, gente, são amarras seculares. Os homens têm amarras seculares, milenares, que fazem, que jogam uma pressão sobre eles tremenda. Os homens não são criados para segurar as suas crias no colo. Gente, eu tenho uma segunda filha, que quando ela é do mesmo mês que o meu pai nasceu, com 20 e poucos dias de diferença. E aí, quando foi o aniversário dele, ela nasceu no início do mês, ele no final do mês. Quando foi no aniversário dele, eu tirei uma foto, ele com ela no colo. Eu tenho essa foto até hoje. O que ele disse para mim nesse dia? É o primeiro bebê tão pequenininho que eu segurei. O que eu pensei? Que ele não segurou. Os homens não foram educados para trocar fralda, para dar comidinha, não é? Mas, gente, a gente nasceu, a mulher nasceu com isso no DNA? Não, a gente teve que aprender. Então, o que a gente tem que fazer, tem que continuar fazendo para desconstruir isso? Entender que é tudo papel de todo mundo. É claro que não tem jeito, né? Durante a gravidez é a mulher, mas ele pode ser o grande apoio e deve ser o grande apoio dessa mulher. Porque parece que é fácil, mas não é. Não é mesmo. Não é fácil para ele nas questões dele e não é fácil para ela nas questões dela. Gente, acho que é por isso que a gente nasce, ora, né, em corpos femininos, ora em corpos masculinos. É para a gente entender isso mesmo e ficar muito mais compreensivo, né, com o que é diferente da gente. Então vale a pena. E nessa linha tem um documentário, ele é de 1 hora de duração. Ele é de 2019, O Silêncio dos Homens. Fala sobre isso. Sobre o fato de que os homens não podiam falar sobre essas questões que eu estou falando aqui com vocês. Isso era proibido. Falar que tem medo, falar que nem sempre vai saber como decidir as coisas. Então, muito bacana a gente olhar isso. Vale a pena, tá? São minhas indicações aqui para vocês. E esse documentário, ele começa com essa frase. É preciso coragem para abrir nosso coração aos outros e expor nossa vulnerabilidade. E quanta força, né, gente? Quanta força a gente demonstra quando a gente abre o nosso coração e expõe nossa vulnerabilidade. E para a mulher isso é sempre mais fácil, não é? É mais fácil. Inclusive, quando a gente faz isso, a gente chora. Gente, o homem tem o mesmo potencial de abrir o seu coração e chorar. Ele talvez só não seja incentivado a isso. E aí a gente vai ter um futuro pai que vai compreender isso no seu filho. Então a gente também foi criado de que maneira? Que bola era coisa de menino, né? Panelinha era de menina. Eu queria também brincar de bola e não podia. Eu queria jogar futebol, mas isso eu não sabia, que diziam para mim que eu não sabia, né? E hoje eu vejo meu netinho, quando a minha filha estava grávida do terceiro filho, o meu netinho, que era pequenininho, tinha 1 aninho, a diferença entre eles é pequena, 1, 2 aninhos, ele pediu um bebê, um boneco bebê. E aí, né, as pessoas mais antigas da família ficaram preocupadíssimas. Gente, ele dizia assim, esse é o meu irmãozinho que vai nascer. Olha que coisa linda. Como é bom a gente se libertar dessas amarras, gente. E eles brincam de panelinha, por quê? Porque o pai também cozinha na casa. Qual o problema? Por que a gente colocou isso, né? Essas divisões, aí depois a gente diz o quê? Que a mulher está sobrecarregada na casa. Gente, década de 50, o homem chegava em casa, sentava no sofá e a mulher vinha com chinelo. Precisa disso, né? Não precisa, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe onde pegar o chinelo. Podemos parar de nos esconder e de temer que alguém possa ver quem realmente somos, porque estaremos escolhendo ser vistos. Então, a gente fica mais forte desse jeito, porque a gente não precisa ter medo de qualquer vulnerabilidade sendo exposta, né? Então, a gente chega nesse aspecto ao terceiro ponto da nossa conversa aqui, que é o homem na nova era. Então, a gente tem que caminhar para esse homem que aqui,
o sentido é ser humano, né? Mas como a gente está falando de paternidade, então a gente vai já pensar também nesse homem mesmo do gênero masculino. Sobre a nova era, não sei se vocês lembraram, mas no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem 3 ou 4 instruções dos Espíritos sobre a nova era. Elas começam no item 9. Eu trouxe aqui um trecho, para a gente associar isso que a gente está aqui conversando com essa questão da nova era, que é tão bem falada. Esse aqui é um espírito israelita, ele se intitula assim. Foi uma comunicação dada em 1861 na cidade francesa de Mulhouse. E aí esse espírito nos diz assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, se o nosso progresso, o intelectual já sabe, né? Como é que está indo? Beleza. Mas se a gente precisa, né, chegar nesse entendimento da moral cristã evangélica, de entender efetivamente o que a gente está fazendo aqui, que não é amontoar, que não é ter herdeiros, não nesse sentido, né? Então, quando a gente tem alguém sob a nossa tutela, e aí é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente não tem filho, mas a gente tem pessoas que se espelham na gente. E isso já é educação. Então, eu não preciso ter efetivamente um filho para que eu seja um exemplo para alguém. Porque a gente sempre vai ser referência para alguém. A gente pode ser uma referência boa ou uma referência ruim. Tem sempre alguém olhando a gente. Né? Então, para que isso aconteça, né, para que a gente tenha esse avanço das ideias morais, e é muito interessante quando a gente olha, comparando com o início do nosso planeta, que foi o que eu falei lá atrás, e a gente comparar agora quantas transformações a gente conseguiu passar, com as leis humanas, como eu coloquei aqui, avançando. Porque as leis humanas, elas são mutáveis, que bom, porque elas vão sendo modificadas, né, exatamente para a gente corrigir coisas que no passado a gente achava tranquilos, né, aceitáveis, e que a gente depois vai vendo que não são. Né? A própria questão, o homem podia ser infiel, isso era justificado. Então, a gente foi aperfeiçoando isso. Mas esse texto, ele me faz pensar o seguinte: dentro dessa perspectiva do homem da nova era, o que é ser um bom pai? Um bom pai no sentido amplo da palavra. E, diante do que está aqui, eu acho que ser um bom pai é entender Jesus como modelo e guia. Essa é a nossa referência. Tem que ser. O bom pai não tem que ser aquele pai que vai ser o mais duro, que vai ser o mais arbitrário, ou que vai ser também aquele que vai ser conivente com tudo. Porque isso também é ruim para o espírito que está se desenvolvendo ali, né, naquele corpinho. O espírito que está amadurecendo ali naquela encarnação. Então, achar esse limite, gente, é muito difícil. Todos nós aqui sabemos que é. É muito difícil. Mas quem é o nosso modelo? É Jesus. Então, eu procurei uma imagem que mostrasse mesmo, assim, que a gente tem que caminhar para Jesus. Nas nossas escolhas como educadores, seja em que nível for, a gente tem que caminhar para Ele. E caminhar para Ele significa olhar sempre que Ele está de braços abertos para a gente. Quando a gente se sente sozinho, quando a gente não souber o que fazer,
Quando a gente encarar as nossas imperfeições, porque isso eu acho que é o mais difícil de todo educador. Porque quando a gente vai educar, a gente começa talvez a se olhar um pouco mais. E quando a gente se olha, a gente vê o poço de imperfeições que a gente é. E a gente fica assim, meu Deus, como é que eu posso educar alguém? Mas olha que interessante, vamos voltar lá atrás. Se a gente precisa de encarnações para estarmos aqui, Deus conta com a gente. Nós somos, né? Alguns dizem assim, co-criadores em plano menor. Então, o que é isso? É que Deus conta com a gente dentro das nossas imperfeições. Deus precisa da gente, homens, mulheres, para que a gente consiga participar de tudo isso. Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente se propõe a educar alguém, e aí é uma missão, a gente sabe que tudo isso é combinado, que não existem encontros aleatórios, muito menos entre, vamos dizer assim, pessoas responsáveis pela educação de alguém. Não existem encontros aleatórios. A gente tem que ter essa certeza. Isso tudo é missão. Aliás, o Livro dos Espíritos vai falar disso. Santo Agostinho fala isso para a gente no capítulo 14 do Evangelho. Falei Livro dos Espíritos do Evangelho. E, então, caminhar ao encontro de Jesus é, nesses momentos, pensar o seguinte: bom, se Ele conta comigo e eu ainda tenho muita coisa para mudar, e agora? Eu preciso mudar. É isso. Eu preciso mudar. Então, eu costumo dizer que educar é educar-se. Primeiro, educar-se. E o que eu estou falando para vocês, eu sei que não é fácil, nem um pingo. Educar-se seguindo Jesus é pedir perdão ao filho. Nós fomos criados da seguinte maneira: o pai não pedia perdão ao filho. O pai falava o que quisesse, batia, fazia o que quisesse. Jesus nos ensinou o quê? Perdão, humildade. É quando a gente errar, que a gente vai errar, é dizer: meu filho, me perdoa. Eu falei a palavra errada. Eu agi da forma errada. Me perdoa. Eu não quero repetir isso. Não vou. E a gente se propõe. E aí vai se educando. É assim, gente, que a gente está criando um ser cristão. Isso não é fraqueza. Porque senão Jesus não teria feito o que ele fez da forma como ele fez. Para que ele teria sido crucificado, gente? Então tem alguma coisa aí que a gente precisa aprender com ele, né? E para a gente caminhar aqui, eu trouxe uns exemplos de pais que eu considero, né, que a história vai nos mostrar que foram bons exemplos. O primeiro, eu sou vidrada nele, é o pai de Jesus. Por que eu gosto tanto dele, né? Assim, muito particularmente. Porque ele retrata para mim o que eu acredito. Nenhum de nós, na verdade, é pai biológico ou filho biológico de ninguém. Nós somos todos filhos e pais adotivos. Porque o pai mesmo é Deus. Ele entendeu isso claramente na vida dele. Ele abraçou a missão dele. Ele sabia, né, que Jesus não era o filho biológico dele. E, no entanto, a gente não vai ter uma linha para falar de que ele se descuidou da sua missão de paternidade. Muito pelo contrário. Dentro dessas questões que eu vim falando aqui de infância, gente, olha, se a gente olhar na história, olha quanto Jesus foi perseguido. Ele ouvia lá, ele tinha os sonhos, ele assimilava aquilo que era um homem de muita fé e corria atrás. E o que ele fez? Ele protegeu Maria e Jesus o tempo todo. Tem um livro que fala um pouquinho, um livro pequenininho, que fala um pouquinho sobre José, que é o Levantar e Seguir do Emmanuel. E Emmanuel faz uma pergunta que eu adoro. Já imaginou o cristianismo sem esse homem? Olha só, que pai, né? O pai realmente símbolo. E aí ele também, eu gosto muito também de falar de José, porque uma vez eu li uma frase que eu acho que retrata muito José para mim. A maior prova de amor que um homem pode dar pelo seu filho, que um pai pode dar pelo seu filho,
é cuidar bem, é respeitar a mãe dele, a mãe do seu filho. Essa é a maior prova de amor. E José é exatamente essa prova, né? O outro que eu trago é o Públio Lentulus, né? Que vai ser o Emmanuel, né? Mas numa outra vida, lá no primeiro século cristão. E eu gosto muito de falar do Públio Lentulus nesse momento que é narrado no livro Há 2000 anos, né? Quando a filhinha, que é a Flávia, aqui está uma imagem de ChatGPT, né? De inteligência artificial, com ele, a Lívia e a Flávia. E a Flávia tinha uma doença grave, e aí ele chega em casa, depois de um dia de um trabalho, e vê ela toda doentinha na cama, né, com dificuldade e tudo. E aí ele, como qualquer pai, ele diz assim: filhinha, o que queres hoje para dormir melhor? Desculpa se eu estou repetindo, mas gente, isso aqui eu sempre falo, porque eu gosto muito desse trecho. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que desejes. Fala, filhinha. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador, especialmente para trazer todos os teus brinquedos. E a filha disse, murmurando cansadinha: papai, eu quero o profeta de Nazaré. Às vezes, os nossos filhos estão um passo à frente da gente na evolução. Esse é o pai que se transforma. Ele ali ainda não vai entender Jesus, vai até o encontro de Jesus, ele vai custar um pouquinho. Mas ele começa o processo de transformação a partir desse pedido que a filha faz para ele. E a gente também precisa ter isso, tem isso em mente. A gente veio para fazer o nosso melhor. Às vezes os filhos estão à frente da gente. Jonaquim, não sei se vocês conhecem essa história, ela está no livro O Espírito da Verdade, e aqui é Humberto de Campos que narra essa história, pelo Chico. Eu também peguei na inteligência artificial. Esse homem que está aqui segurando a criança, o homem é Jonaquim. E aí, a criança, quem é? Bom, pausa. A história começa falando que um homem foi um tirano chamado Barsabás. E ele fez tudo que ele não deveria ter feito. Ele desencarnou, e ele era rico, poderoso, por conta disso tudo que ele fazia, né? Então, escravizava, matava, torturava, tudo que podia fazer. Só que aí, depois que ele morre, ele começa a observar o que ele fez, a ouvir as vozes de acusação, o choro das suas vítimas, e aí ele vai ficar muito tempo assim. Muito tempo, muito atormentado com tudo isso. E até que ele aprende a orar. Quando ele faz uma prece, ele vê uma casa toda iluminada. E vem um mensageiro e diz para ele que ali era a casa das preces de louvor. Isso quer dizer que todo mundo que já tinha feito prece por alguém, essas preces estavam ali. São metáforas, né? Aí o Barsabás falou, ele já estava mal, né? Estava muito arrependido, remorso até lá em cima. Quando ele vê aquilo, ele falou, mas para mim não vai ter. Só que aí o mensageiro mostra uma estrelinha pequenininha. Aí ele vai seguindo a origem da estrelinha, da luzinha. Aí ele chega num menino chamado Jonaquim, que era conhecido pela população como Jonaquim, um menino não, um homem, esse homem. Jonaquim, o enjeitado, quando ele era criança. Quando Jonaquim, esse homem, era criança, Barsabás deu um pedaço de pão para ele, para matar a fome dele. Ele teve ali um ímpeto de caridade. Só que Jonaquim nunca esqueceu aquilo e fez uma prece por ele. Quando Barsabás, esse espírito, vê esse homem, ele fica agradecido também. Aí ele enlaça o Jonaquim. E aí, um ano depois, é ele que está no colinho do Jonaquim. Porque paternidade é também oportunidade e gratidão. A gente tem que pensar também nisso. Gratidões mútuas, oportunidades mútuas. Quantos pais foram assassinos dos seus filhos em outras vidas? Quantos filhos foram os obsessores dos seus pais? Quando a gente pega as obras de André Luiz, a gente vai ver isso.
Porque aí o que zera aquele ódio todo? A bênção da reencarnação. E como a gente pegar um filho no colo permite que a gente desenvolva esse amor. E como que um filho que olha um pai fazendo algo por ele não pode desenvolver esse amor, seja da forma que for. E para concluir, eu trago Hermínio Miranda, um exemplo de pai também. Hermínio Miranda, escritor espírita, morreu em 2013, tem vários livros maravilhosos, uma pessoa muito boa, bacana. E no fim do livro, Nossos Filhos São Espíritos, ele fala sobre o diploma de pai. Ele teve 3 filhos, a mais velha, Ana Maria. E aí ele conta que quando ele estava fazendo 49 anos de casado, a Ana Maria deu um diploma de pai para ele. E aí ele narra aqui, eu vou trazer só alguns trechos. É uma conversa entre ele e Deus. E uma conversa que se deu antes dele reencarnar, só que a filha escreveu isso, E aí Deus está explicando para ele como é que vai ser. Ele vai reencarnar em 1920, 5 de janeiro e tal, não sei o quê. E aí ele começa a falar para o Hermínio como é que vai ser o plano de vida dele. E aí ele vai falando o que ele vai ser, o pai, a mãe e tal. Aí daqui a pouco ele diz assim: bom, você vai ser primeiro filho, depois afilhado, irmão, aluno, tio, primo, funcionário e assim por diante. Até ser namorado, noivo, esposo, para depois ser pai. Essa é a mais importante de todas as categorias citadas. Essa frase para mim já diz tudo. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. A mais importante é essa missão de paternidade, maternidade, repito, seja no sentido mais amplo que for essa palavra. Bem, aí ele diz, aí vai, você pediu 3 filhos, E aí, como é que vai ser, Bom, como eu ia te dizendo, ser pai é mais difícil. Com o passar dos anos vai ser cada vez pior. Quando chegar a hora, você vai saber o que fazer. Às vezes até com sacrifício, renúncia, angústia, revolta, mas com compreensão. Senhor, me parece difícil demais. Revolta e compreensão? Realmente, você que sabe, foi você que pediu. Eu estou receoso, eu não vou conseguir. Quem sabe, daqui a muitos anos vamos nos encontrar de novo. Ah, tá bom, mas senhor, eu estou vendo 2 envelopes aí nas suas mãos, são para mim? Ah, sim. Bom, esse aqui são as instruções para a vida de um pai. Ah, tá bom, mas deve haver algum engano. Aqui só tem uma folha de papel em branco. Não é engano não, meu filho, é que só pai pode ler isso aí. Ah, tá, tudo bem. E o outro? Esse contém uma única palavra. Só uma? E você vai poder abrir esse envelope no dia em que sentir necessidade de saber uma coisa muito importante. Que coisa? É o seguinte, Deus falou para ele: eu sei o que você pensará a respeito de seus filhos. Sei o que eles 3 pensarão a teu respeito. Mas você não saberá o que eles pensam a teu respeito como pai. Então, no dia que você quiser saber, abre esse envelope. Se pelo menos um deles 3 te chamar da palavra escrita aqui, nesta folha, você terá se aproximado ainda mais de mim como pai. E aí ela escreve para o pai, para ele abrir o envelope, e diz assim: pai, abre aquele envelope hoje, tudo escrito por ela. Veja se a palavra escrita por Deus não foi amigo. Que a gente possa desenvolver nas nossas relações, inclusive familiares, essa amizade fraterna, esse carinho, esse querer bem o outro. É isso que nos aproxima de Deus. É isso que vai nos aproximar de Jesus. E Jesus não nos abandona. Emmanuel diz para a gente assim: ser pai é ser colaborador efetivo de Deus na criação. Sim, foi sobre isso que nós conversamos hoje também. Mas nenhum pai está sozinho.
Jesus nos abençoa, porque essas missões são muito importantes para os nossos espíritos. Elas são as mais importantes. E desenvolver esse amor paternal não requer de nós que sejamos efetivamente pais. Porque ninguém tem dúvida desse amor de Jesus por nós. E ele não teve filhos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que nós possamos refletir sobre tudo isso para que sejamos seres cada vez melhores nessa comparação que a gente faz com a gente há pouco tempo, querendo ser melhor do que a gente foi agora há pouco, né? E aí, então, a Ivande pediu que eu fizesse a prece, né? Então, espiritualidade amiga, benfeitores desta casa, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso pai, nosso modelo e guia. Que nós possamos retornar aos nossos lares com pensamentos otimistas, bons, procurando transformar em nós aquilo que já identificamos que deve ser modificado. Que nos sintamos amparados por Ti, amigo Jesus, pelos nossos anjos da guarda. Que nos sintamos mais fortes e corajosos para assumirmos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, com o intuito de sermos melhores, de sermos bons, de sermos cristãos. Abençoe aqueles que estão em nossos corações, que são motivo das nossas preocupações. Abençoe a cada um, Senhor. Que nós possamos, dentro de todas as nossas imperfeições, procurarmos sempre fazer o nosso melhor. Isso nós podemos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco. Que assim seja.